Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele Federici, estou aqui com Paulo Moreira Leite e a gente está começando um novo 247 Explica sobre Lula e o direito de asilo político. A gente vai explicar aqui sobre os prós e contras de o ex-presidente Lula fazer um pedido de asilo político a um país estrangeiro. Nos últimos dias, a gente fez uma pesquisa com a comunidade do 247, os membros e os assinantes, e 69% das pessoas que responderam acreditam que sim, Lula deveria ter pedido um asilo político em vez de ter se apresentado à Polícia Federal em abril desse ano, como fez, né, em vez de cumprir essa pena que está cumprindo até hoje como preso político em Curitiba. Paulo, o que você acha que isso quer dizer? Eu acho que esse número, ele mostra primeiro o desejo, que é de todos nós, de que o Lula esteja em liberdade, o desejo que nós temos, incondicional, para que ele esteja em liberdade, mas ele também revela uma incompreensão do que é um asilo político e da verdadeira operação política, que é obter um asilo político. Muitas pessoas parecem pensar que aí você vai no supermercado, compra um pacote de bolacha. Você está precisando da liberdade para um líder político, você vai lá e consegue asilo. Não é assim. É um processo complexo, uma longa negociação, muito delicada, feita nos bastidores. Em geral, quando você anuncia o pedido de asilo, você já tem vários sinais de que ele será atendido. Na verdade, você consuma uma negociação que já foi feita. E muitas vezes você enfrenta riscos. Um caso contemporâneo que é muito importante, que deve servir assim, de advertência pela importância do personagem, é o caso de Julian Assange, que está há 6 anos na Embaixada do Equador em Londres. Bem lembrado, esse caso ganhou uma repercussão mundial na imprensa, né? E o que exatamente aconteceu com o Julian Assange, que é o fundador do Wikileaks, né? Olha, o Julian Assange, ele era um perseguido pelo governo norte-americano. Claramente, o governo norte-americano procurava de todas as formas um meio de levá-lo para os Estados Unidos, julgá-lo, onde ele seria julgado e condenado à prisão perpétua pela divulgação de segredos militares. Esse é o pano de fundo. Havia uma alegada tentativa de estupro na Suécia, mas tudo era um enredo para que ele fosse levado para a Suécia, um país que tem relações muito amigáveis com os Estados Unidos, e onde ele poderia ser preso e encaminhado para os Estados Unidos para o julgamento. Na esperança de escapar disso, o Julian Assange entrou com pedido de asilo no governo do Equador, que na época era... o titular na época era o Rafael Correa, um líder político de esquerda importante da América do Sul, né? E o pedido foi aceito. Ele ingressou na Embaixada do Equador em Londres, na expectativa de que ele iria esperar alguns dias, as formalidades seriam cumpridas, ele tomaria um avião e iria para o Equador. Faltava só aquilo que se chama de salvo-conduto, que precisa ser dado pelo governo do país onde você está, no caso da Inglaterra, que autoriza uma pessoa sair da embaixada e ir até o aeroporto sem ser incomodada. E esse salvo-conduto, ele espera há 6 anos e não vem. O Rafael Correa não é mais presidente do Equador, o James Cameron, que era o primeiro-ministro, não é mais o primeiro-ministro inglês, e ele continua lá com uma vida controlada, e o atual presidente do Equador, que é um presidente conservador, que traiu o Rafael Correa, que foi seu padrinho político, já trata o Julian Assange como um estorvo, como um personagem incômodo, ou seja, a coisa ali não está boa para o Assange não, embora esteja há 6 anos e com todo o direito, ele já devia estar no Equador há muito tempo. Você acha que isso poderia, de alguma forma, ter acontecido com o Lula também? Olha, não aconteceria porque o ponto de partida para um asilo ser bem sucedido, é que o beneficiário, a pessoa que vai pedir asilo, ela queira o asilo. Porque uma pessoa que vai ser exilada, ela vai cumprir normas, ela tem que se submeter a uma disciplina particular, aceitar regras, aceitar imposições. E o Lula nunca quis asilo porque ele está intimamente convencido, e sempre ficou claro com todas as pessoas que conversaram com ele em vários momentos que ele respondia ao processo da Lava Jato, e ele dizia claramente que ele não ia pedir asilo, que ele ia enfrentar, o povo jamais ia ter a impressão que ele poderia estar fugindo, e ele iria para fazer o que ele fez, ou seja, enfrentar a sentença, disputar a presidência até o fim, ou seja, fazer aquilo que ele sempre fez, que é o Lula, um sujeito que assume suas responsabilidades até o fim perante o povo brasileiro. Mas aí, supondo que o Lula tivesse interesse em fazer esse pedido de asilo, eu sei que você conversou com advogados a respeito disso, né? O que você acha que teria acontecido?
Olha, de fato, houve um momento em que, da mesma maneira que muitas pessoas se diziam nos bares e nas escolas, nos pontos de encontro, puxa, será que o Lula deve pedir asilo? Por que ele não pede asilo? É evidente que nos meios do direito foram feitas consultas informais por conta própria, jamais autorizadas pelo presidente Lula. E ficou claro que era uma questão muito delicada, porque, vamos dizer assim, você dar asilo para uma personalidade como o Lula não é qualquer pessoa. O Lula é uma personagem que polariza, uma personagem que ela chega aqui, dar o asilo para o Lula significa você comprar uma ideia de que ele é um perseguido político. Portanto, é um impacto imediato nas suas relações com o governo brasileiro, que a gente já sabe que governo é esse, né? Implica em atentar com vários outros interesses e forças que se movem na manutenção de uma situação que será beneficiada com a prisão do Lula, com a perseguição do Lula. Portanto, isso envolve movimentos muito delicados, uma situação que não é assim simples e de fato não havia assim, não apareceu haver assim nada que fosse muito promissor. Repetindo, o Lula nunca teve interesse, mas as pessoas que tinham interesse nessa ideia reconhecem que jamais apareceu alguma coisa que pudesse ser assim muito promissora. Então essa foi a conclusão dos advogados, isso, né? E aí você fala também que o pedido de asilo depende muito do andamento político que está passando o país, né? Como é que é isso? Olha, vamos dizer assim, os brasileiros têm uma ideia de que asilo é um movimento, é um pedido fácil, quase que automático, porque a nossa lembrança, a última lembrança em que políticos e homens públicos, lideranças populares pediam asilo, foi durante a ditadura de 64. Durante a ditadura de 64, havia uma situação clara. Logo nos primeiros meses, quando tropas cercaram o Congresso, quando ocorreram prisões, quando apareceram denúncias de tortura, quando as pessoas eram obrigadas a fugir da violência e tudo isso, ficou claro que o país vivia sob uma ditadura. Então, por mais que essa ditadura tenha nascido com apoio, por exemplo, do governo norte-americano, e que tenha assim, vários empresários de vários países tenham tentado prestigiar, não havia dúvida de que nós estávamos numa ditadura. E o asilo é justamente aquele direito que visa resguardar, proteger os direitos, as liberdades de uma pessoa vítima de uma perseguição. Numa ditadura é muito fácil você provar que entre aspas, é fácil entre aspas, mas é mais fácil que outros governos tenham legitimidade para acolher uma pessoa que está foragida, acolher uma pessoa que é perseguida, é muito mais fácil. Durante a ditadura, os brasileiros não tinham dificuldade para conseguir asilo em vários países, inclusive latino-americanos, a tal ponto que as embaixadas, os países mais procurados, que eram, por exemplo, o Chile, elas eram cercadas, porque todo mundo, o governo militar sabia que se algum político perseguido conseguisse entrar na embaixada, o asilo seria automático e ele iria embora. Então eles faziam isso de todas as maneiras. Inclusive alguns políticos, como por exemplo Plínio de Arruda Sampaio, quando ele foi pedir asilo no Chile, não deu certo. Ele se escondeu e foi para a embaixada do Paraguai. E na embaixada do Paraguai ele entrou e depois de 15 dias ele conseguiu, porque era difícil as pessoas negar aquilo. Hoje nós temos uma situação diferente. A situação do Brasil, o regime que se constrói no Brasil, a perseguição ao Lula, que na minha opinião é inegável, na opinião de muitas pessoas é inegável, ela não está tão caracterizada assim lá fora. E isso tem importância. Tempos de Bolsonaro, né? O mundo atual aí traz uma dificuldade maior do pedido de asilo. Mas aí você acha que todas as mudanças são para pior? Não, eu acho o seguinte, primeiro, nós vivemos um tempo assim, tem uma mudança que é importantíssima, que é a natureza das forças políticas que estão alta no mundo. Nos anos 60 e nos anos 70, a gente teve emergência de movimentos populares, de governos social-democratas, uma vaga, assim, pelo menos um mundo plural no sentido político. Hoje nós temos uma alta à direita. Nós temos países que eram governados no passado por governos democráticos, governos social-democratas, governos mais ou menos de esquerda, hoje estão nas mãos da direita, né?
Quer dizer, você tem um quadro de direitização da Europa que é muito nítido, né? Nos Estados Unidos, que você tinha uma situação meio oscilante, ora um republicano, ora um democrata, todos com seus limites, não sei o quê. Hoje você tem um Trump que é um governo radical de direita e que procura aliados de direita para organizar uma extrema-direita numa escala mundial, inclusive jogando uma elevação de tensão. Isso faz com que candidatos ao asilo, que são identificados como adversários desses governos, eles vão enfrentar pressões, e mesmo governos que queiram atender essa reivindicação, queiram dar um espaço para as pessoas, no sentido da solidariedade internacional, a responsabilidade, porque todos temos a responsabilidade por dar asilo a quem está perseguido, e nós sabemos que essa responsabilidade será cobrada cedo ou tarde, eles enfrentam uma situação diferente, não é? Paulo, na América Latina a gente tem um novo presidente de esquerda, que é o López Obrador, no México. Isso é uma boa notícia? Olha, muita gente acha que é uma grande notícia. Evidentemente, o López Obrador até agora não definiu muito no seu governo. Ele é um governo de esquerda, um governo muito amplo. Ninguém sabe até que ponto ele vai, né, aceitaria, ele poderia ter essa disposição, que, vamos lembrar, Lula até agora não manifestou, não há nenhum sinal de que ele esteja interessado, mas que ele poderia fazer um movimento nessa direção. Ele até agora não se manifestou. Agora, o que é importante é que o México tem uma tradição de país que oferece asilo. Ele já fez dos asilos a políticos perseguidos da América do Sul e mesmo de outros continentes, uma tradição, uma maneira de ganhar força internacional. Ele foi um líder na América Latina, porque enquanto a América Latina passava por ditaduras e tudo isso, o México ali tinha um governo forte, que era o governo de um partido único, mas que atendia internacionalmente, protegia e atendia várias lideranças perseguidas. De Trotsky, a quem você quiser, estiveram no México, justamente. É essa tradição que faz com que as pessoas pensem que Obrador pode ser uma mudança nesse mundo que está opressivo, que aceita ditaduras híbridas, não se manifesta muito claramente sobre garantias democráticas. Então a gente fica aqui com mais um 247 Explica. Valeu, Paulo, pela longa explicação sobre o asilo político. Obrigada, gente.